Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal de Estatística para Concurso. Vamos continuar a resolução da prova da ANPEC de 2020. Nós estamos resolvendo aí a questão de número 4. Na aula passada, que eu vou deixar aqui no card para você, nós vimos aí então que a distribuição de probabilidade conjunta entre x e y, né, é uma distribuição que não é independente. Então, vimos que a probabilidade de x igual a 1 e y igual a 1, conjunta, é 0,1, conforme aparece aqui, e essa probabilidade não é o produto da probabilidade de x vezes a probabilidade de y. Então, para uma discussão geral acerca de independência, acessa aí a aula do card, porque vale muito a pena você acompanhar essa resolução. Nessa aula, nós vamos trazer para você a resolução da questão 1, ou do item 1, né, da questão 4, que versava acerca da correlação entre x e y. Então, ele afirma aí que a correlação entre x e y é zero. Então, para resolver a correlação, vamos aqui inicialmente relembrar a fórmula da correlação entre x e y. Isso é dado, então, pela covariância entre x e y dividido pelo desvio padrão de x vezes o desvio padrão de y. Então, inicialmente, nós vamos precisar calcular a covariância entre x e y, mas quando nós verificamos os itens 2 e 3, o examinador também faz afirmativas acerca da média e da variância das variáveis aleatórias x e y. Portanto, vamos inicialmente obter essas médias e variâncias, até porque, quando nós olhamos a fórmula da covariância, e é o que nós vamos discutir aqui, né? Essa covariância é dada pelo valor esperado do produto de x menos a sua média, μx, e y menos a sua média, μy. Então, inicialmente, deveríamos calcular a covariância. Entretanto, e essa é uma dica muito forte no exame da ANPEC, você deve saber que essa fórmula aqui da covariância pode ser reescrita como, temos aqui a covariância de x e y, é a esperança entre x e y, menos a esperança de x vezes a esperança de y, né? Ou seja, a esperança, né, entre x e y, menos o μx e o μy, apenas para ser um pouquinho coerente aqui com a notação. E não é difícil de ver isso se você pegar, então, a fórmula da covariância, olha só. Temos aqui x vezes y, vamos ter aqui x vezes y, x vezes a média de y, então temos menos x vezes a média de y, média de y vezes, melhor, média de x, né, vezes a variável aleatória y, isso vai dar μx vezes y, e finalmente, menos μx vezes μy, teremos aqui o produto das médias de x e de y. Então, veja só, ao calcular o valor esperado dessa expressão, nós vamos usar uma propriedade do valor esperado que frequentemente aparece no exame da ANPEC, que é a linearidade do operador valor esperado. O valor esperado da combinação linear de variáveis aleatórias é a combinação linear dos valores esperados. Então, podemos escrever que essa expressão aqui, olha só, é a esperança de xy menos o μy é uma constante, temos aqui valor esperado de x, menos o μx é uma constante, portanto, vai ficar como coeficiente na combinação linear. Temos aqui valor esperado de y
Isso aqui é uma constante, o seu valor esperado é a própria constante, que é esse produto das médias entre x e y. Então, veja só, temos aqui média de y vezes média de x, nada mais é do que o próprio μx, né? Média de x vezes média de y. Então, temos μx vezes μy. Portanto, temos aqui um cancelamento, olha só. E ficamos finalmente que a covariância entre x e y é o valor esperado de x vezes y menos a média de x vezes a média de y. Portanto, é muito interessante ter em mente essa fórmula aqui, porque ela é mais, operacionalmente falando, né, mais tranquila de se trabalhar e de chegar a algumas conclusões um pouco mais rapidamente. Portanto, vamos obter aqui o valor esperado de x vezes y, o valor esperado de x e o valor esperado de y para continuarmos a caminhar em direção ao cálculo da covariância. Então, veja só, nós já obtivemos as distribuições marginais de x e de y, né, na aula anterior, só que é muito tranquilo de obter. Temos aqui 0,6 e aqui 0,2. As probabilidades de y, probabilidades marginais de y, né, temos aqui 0,3, 0,4 e o 0,3, basta somar nas colunas essas probabilidades, né? E para obter a distribuição de x, basta somarmos então nas linhas para obter esses valores. Portanto, já obtemos aí, podemos obter, né, muito facilmente o valor esperado de x, olha só, por definição, vamos fazer cada valor de x vezes a probabilidade associada a esse x. Então, olha só, aqui nós temos uma vez o 0,2, isso vai ser o 0,2, duas vezes o 0,6, temos 1,2, e 3 vezes o 0,2, temos então o 0,6. Por definição, valor esperado de x é igual ao somatório em todos os x, né, de x vezes a probabilidade de x igual a x. Portanto, esse somatório aqui, vamos chamar de μx, é igual a 0,2 mais 1,2 é 1,4, mais 0,6 temos aqui valor esperado igual a 2. Da mesma maneira, para obter o valor esperado de y, olha só, 1 vezes a sua probabilidade é o próprio 0,3, 2 vezes a sua probabilidade, nesse caso aqui, 2 vezes 0,4 vai nos dar o 0,8, e 3 vezes o 0,3 vai nos dar o 0,9. Portanto, a esperança de y é essa soma aqui, né? 0,3 mais o 0,8 mais o 0,9. Esse valor será, então, da mesma maneira, igual a 2. Portanto, veja só, a média de x, μx, né, é igual à média de y, que é igual a 2. Portanto, veja só, no item 2 aqui, ó, já podemos afirmar que o item 2 é um item do tipo verdadeiro. Então, dada a igualdade entre as médias, o nosso passo é obter, então, a esperança de x vezes y. Então, veja aqui, novamente limpando aqui a tela, veja só. O x vezes o y pode assumir os seguintes valores. Olha só, temos 1 vezes o 1, isso aqui vai ser 1. 1 vez o 2 vai ser o 2. E 1 vez o 3 vai ser o 3. Note que temos aqui 2 vezes o 1, né? Isso aqui vai ser o próprio 2, que já aparece ali. 2 vezes o 2, portanto, teremos aqui 4. E 2 vezes o 3, teremos aqui o 6. Portanto, veja que
temos aí os valores possíveis das combinações x e y. Aqui temos mais 3 possibilidades. 3 vezes o 1 vai dar o 3 que já temos aqui. Temos aqui 3 vezes o 2 vai dar o 6 que já temos aqui. E 3 vezes o 3 vai dar o 9. Portanto, muito tranquilamente temos aí esses valores. Vamos então avaliar quais são as suas probabilidades a fim de aplicar a definição de valor esperado. Então, veja só, para x igual a 1, nós temos um ponto em que esse produto dá 1. Então, nós temos a probabilidade, se nós chamarmos aqui de z, né? De z igual a um z pequeno aqui. Para z igual a 1, essa probabilidade vai ser 0,1. Nós temos aqui para z igual a 2, vamos destacar para você, olha só, 2 vezes o 1 e 1 vez o 2. Portanto, nós vamos ter aqui a probabilidade 0,2 associada ao produto XY. Para o z igual a 3, nós temos então as possibilidades, olha só, 1 vez o 3, isso aqui é probabilidade 0, aqui está. Temos o 3 vezes o 1, a probabilidade é 0,1, portanto, nós vamos ter aqui o 0,1. Para obter x vezes y igual a 4, vamos limpar aqui para ver isso tranquilamente. Nós podemos ter o 2 e o 2, né? Portanto, essa probabilidade de z igual a 4 será o 0,2. Agora, para obter z igual a 6, vamos fazer então aqui, olha só, o 3 vezes o 2 e o 2 vezes o 3. Portanto, nós vamos ter os pontos 0,3 e 0,1, que vai nos dar o 0,4. Portanto, nós temos aí, ó, para z igual a 9, vamos tomar o 3 e o 3. Aqui temos o 3, olha só, e o 3 aqui também. A probabilidade associada é igual a 0. Então, veja que, somando essas probabilidades, 0,1 mais 0,2 é 0,3, 0,4, 0,6 e, finalmente, 1. Então, o somatório das probabilidades de z, né? Temos aqui as probabilidades de z, e isso vai nos dar a unidade. Então, muito tranquilamente, obtemos aí a distribuição de xy, né? Que vai nos ajudar na fórmula da covariância. Agora, para obter o valor esperado de xy, né? Basta nós fazermos, então, o xy vezes a sua respectiva probabilidade. Teremos, vamos botar aqui esse produto, olha só, xy vezes a probabilidade de xy. Isso vai ser 0,1. 2 vezes 0,2 é 0,4. 3 vezes 0,1 é 0,3. 0,8 aqui, 2,4. É o 6 vezes o 0,4. E 9 vezes 0 é 0. Portanto, temos aqui, olha só, devemos somar, então, esses produtos e vamos obter, então, 0,5, 0,8, 1,6 com 2,4. Temos aí valor esperado de xy é igual a 4. Portanto, olha só, ao voltar na fórmula da covariância, veja só, aplicando aqui a fórmula da covariância, olha só, a covariância de x e y é a esperança entre x vezes y, isso nos deu 4, né? Menos a esperança de x, ou a média de x vezes a média de y, isso aqui vai nos dar 2 vezes 2, conforme vimos,
e concluímos facilmente que a covariância é igual a zero. Então, tendo em vista esse valor, ao olhar aqui nessa fórmula da correlação, sendo a covariância nula, concluímos tranquilamente que a correlação também vai ser do tipo nula, né? Então, a correlação entre x e y é igual a zero. O item 1 é um item verdadeiro. Uma observação importante: na aula passada nós concluímos que as variáveis x e y não são independentes. O aluno menos desavisado poderia imaginar, já que as variáveis x e y não são independentes, elas são correlacionadas. Então veja pelo resultado que obtivemos aqui, não necessariamente. E não necessariamente exatamente porque a correlação ou o coeficiente de correlação que temos aqui é o coeficiente de correlação linear de Pearson, portanto, não há correlação linear entre as variáveis x e y, ou a correlação linear entre x e y é zero, né? Portanto, temos aqui esse valor, ou essa questão, né, verdadeira, e essa observação muito importante. Embora tenhamos variáveis x e y que não são independentes, não podemos afirmar que a correlação entre elas é diferente de zero. Portanto, você que ficou aí até o final dessa aula, muito importante essa conclusão. Quem abandonou o vídeo aí perdeu essa dica muito importante aqui. Então é isso aí, eu espero que tenha ficado clara essa resolução. É claro que nossas aulas aqui elas tentam, né, ser um pouco mais didática, mostrando passo a passo para você, a fim de que você entenda tanto os cálculos como as conclusões dessas questões do exame da ANPEC. Um grande abraço para você e até a nossa próxima aula.